todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Bem pessoal, aqui eu vou iniciar uma nova série no canal, que é uma série interessante, que é sobre as festas que o Altíssimo pediu para que nós guardássemos, ou seja, e eu creio que ser a principal delas, que é a festa da Pessah, mais conhecida como Páscoa. E a Pessah, traduzindo aí no sentido literal, significa passagem. Passagem esta que significaria da escravidão do Egito para a liberdade, a construção de um reino próprio, das 12 casas, ou famílias, ou tribos, como preferir, que formavam Israel, o povo do Altíssimo na terra. Eu vou começar essa passagem com uma citação do livro de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 13 ao versículo 20, que é a passagem que conhecida como a última ceia, ou, como é muito comumente conhecido dentro das denominações religiosas, como a Santa Ceia. Vamos lá. A partir do capítulo 13, pessoal. E foram e acharam como ele lhe tinha dito, e eles preparam a Pessah. E chegando a hora, ele se assentou à mesa, e os 12 Shilhim, apóstolos, com ele. E ele disse-lhes: com anseio eu tenho desejado comer esta Pessah convosco, antes que eu venha sofrer. Porque eu vos digo, não comerei mais dela, até que ela se cumpra no Malhut de Yahuwá. Malhut, céu de Yahuwá, do Altíssimo. E ele tomou o cálice, e deu rodu, e disse: tomai dele e reparti-o entre vós mesmos. Porquanto eu vos digo, não beberei do fruto da vinha, até que venha o Malhut de Yahuwá, o reino do Altíssimo. E ele tomou a matzá, ou seja, o pão ázimo, pão sem fermento, e proferiu a brahá, ou seja, a bênção, e partiu, e deu para eles, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em lembrança de mim. Do mesmo modo, também tomou o cálice, depois de haver ceado, dizendo: este é o cálice da Brit Hadashah, ou seja, da aliança renovada em meu dan, meu sangue, que é derramado por vós. Livro de Lucas, capítulo 22, versículos aí de 13 a 20. O livro de Lucas, pessoal. Então, eu vou iniciar essa série com essa passagem para que a gente analise alguns pontos, sobre a ceia. Por que a última ceia? O que eles estavam ceando? O que eles estavam comemorando? Era a Pessah. Eles estavam cumprindo a primeira das festas do Altíssimo, estabelecida na Torá, na instrução do Eterno, que está nos 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Para aqueles aí que acham que ele revogou a lei, tá aí, ó. Então, este ano de 2022, a Pessah vai se iniciar, a véspera da Pessah se inicia no dia 15 de abril agora. Vai ser a véspera da Pessah no pôr do sol, de sexta para sábado, do dia 15. Ali deve-se fazer a ceia da Pessah. Aí no dia 16/4 será o primeiro dia da Pessah, e no dia 17/4, o segundo dia da Pessah. Do dia 18 até o dia 22, até o dia 21, serão os dias intermediários da Pessah. No dia 22/4,
o sétimo dia da Pessah, e no dia 23 do 4, né, de abril agora, o último dia da Pessah. Ou seja, a Pessah ela vai durar do dia 15 dia 15 de abril até o dia 23 de abril, desculpe. E aqui, claro, além da Pessah, também comemora-se o que chamamos da Festa dos Pães Ázimos, ou seja, a Festa dos Pães Sem Fermento. E é baseado nisso, que eu postei isso na parte de comunidades ali do canal. Inclusive postei uma foto da ceia da Pessah que eu participei ano passado, congregando com alguns irmãos. E eu venho trazer para vocês aqui, certo? Um estudo, né? Que vai ser dividido em alguns capítulos, porque ele é bem longo para fazer num único vídeo, que é sobre as leis da Pessah, né? Como cumprir essa festa do Altíssimo. Claro, não vai ter coelhinho da Páscoa, não vai ter columba pascal, não vai ter essas coisas, pessoal. Aqui é de acordo com a visão nazarena, ou, se preferirem, a visão, né, de seguidores do caminho. Então vamos iniciar aqui essa nova série aqui no canal, chamada Leis da Pessah. É a primeira parte, primeiro capítulo. Então, sem mais delongas, bora pro estudo, pessoal. Leis de Pessah, Hilhot Hamet. A festa da Pessah é uma mitzvah, ou seja, um mandamento muito importante da Torá. E ela envolve muitas outras mitzvot, muitos outros mandamentos, que são essenciais para a comemoração, para a guarda dessa festa. Vejamos na Torá os versos que tecem sobre a festa. 7 dias comereis pães ázimos, as matzot, ou seja, os pães sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o levedo de vossas casas, ou seja, o fermento das vossas casas. Ou seja, pessoal, durante esse período que eu citei anteriormente, do dia 15 ao dia 23, vocês têm que tirar o fermento e todo tipo de produto fermentado de dentro das suas casas. Isso está na Torá, isso é mandamento, pessoal, não é halahá, não são mandamentos de homens, tá? Continuemos aqui. Porque qualquer que comer pão levedado, os hametz, desde o primeiro dia até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá uma separada convocação. Também, ao sétimo dia, tereis uma separada convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isto somente aprontarem para vós, ou seja, durante o primeiro dia da Pessah e o último dia da Pessah não se deve trabalhar, pessoal. Deve-se guardar esses 2 dias. Continuemos aqui. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, a Hag Hamazot, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Perpétuo, pessoal, é para sempre. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, ou seja, pão fermentado, chamado hametz, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Será cortada da igreja, pessoal. Congregação significa igreja. Assim, o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis,
Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. 7 dias comerás matzot, pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Altíssimo. 7 dias se comerão matzot, e os hametz não se verá contigo, nem ainda levedo em todos os seus termos. Estas são as solenidades ao Eterno, Moadei Hadnai, as separadas convocações, que convocareis a seu tempo determinado. No 1º mês, aos 14 do mês, pela tarde, é Pessah do Eterno, e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos, Hag Hamazot do Eterno. 7 dias comereis pães ázimos, matzot. No 1º dia tereis uma separada convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Eterno, e ao 7º dia haverá separada convocação, nenhum trabalho servil fareis. Isso está aí nos livros de Shemot, traduzido por Êxodos, capítulo 12, versículos de 15 a 20, capítulo 13, versículos de 6 a 7. Continuemos. Porém, no 1º mês, aos 14 dias do mês, é Pessah ao Eterno, e aos 15 dias do mês, no mesmo mês, haverá festa. 7 dias se comerão pães ázimos, matzot. No 1º dia haverá separada convocação, nenhum trabalho servil fareis. E no 7º dia tereis separada convocação, nenhum trabalho servil fareis. Guarda o mês de Aviv e celebra o Pessah ao Eterno, teu Elohim, porque no mês de Aviv o Eterno, teu Elohim, te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás o Pessah ao Eterno, teu Elohim, das ovelhas e das vacas, no lugar que o Eterno escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, não comerás nada que contenha fermento, os hametz. 7 dias nela comerás matzot, pães de aflição, lehen oni ou larma anya, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos, também da carne que matares à tarde. No 1º dia nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Pessah em nenhuma das tuas portas que te dá o Eterno teu Elohim, senão no lugar que escolher o Eterno teu Elohim para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Pessah à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então o cozerás e comerás no lugar que escolher o Eterno teu Elohim. Depois voltarás pela manhã e irás às tuas tendas. 6 dias comerás matzot, e no 7º dia é solenidade ao Altíssimo teu Elohim. Nenhum trabalho farás. No livro de Shemot, Êxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números e Devarim, Deuteronômio, aparece a descrição das mitzvot relacionadas a Pessah. Neste estudo, vamos abordar a proibição do shemetz, ou seja, de produtos que vão fermento. Nossa literatura explica essa proibição da seguinte forma. Aí as referências, Livro de Vaikra, traduzido por Levítico, capítulo 23, versículos de 4 a 8. Bamidbar, traduzido por Números, capítulo 28, versículos 16 a 18 e também versículo 25. Livro de Devarim, traduzido por Deuteronômio, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Mishneh Torah, Hilhot Hametz Matzah, capítulo 1, versículo 1. Temos aqui em hebraico, eu não sei ler hebraico por enquanto, mas tem a tradução embaixo. Vamos lá, pessoal. Todo aquele que come hametz em Pessah,
desde o início da noite do dia 15 até o final do dia 21 de Nissan, se for intencional, é punido com karet, castigo divino que afeta profundamente a conexão da alma com o Altíssimo e encurta a vida, como está escrito: todo aquele que comer hametz sofrerá karet. Segundo aí o livro de Shemot, traduzido por Êxodo, capítulo 12, versículo 15. Se não for intencional, deve fazer um sacrifício de pecado, um hatat. O que ocorre com aquele que come é o mesmo com aquele que dilui o hametz e bebe. Kitsur Shulchan Aruch, capítulo 114, versículo 1. O judeu que possui hametz em seu poder em Pessah transgride a cada instante os mandamentos que proíbem ser visto hametz e ser encontrado hametz em posse de um judeu. Em Pessah é absolutamente proibido consumir, possuir ou tirar proveito do hametz, ou seja, de produtos fermentados. Nossa literatura vai nos dar uma sequência de como podemos fazer todo esse processo que vamos ver adiante. O que é o hametz? Embora o hametz seja frequentemente traduzido como fermento, levedo ou pão levedado, o termo tem uma definição muito mais precisa. Hametz é especificamente o fermento produzido por 5 grãos: trigo, cevada, aveia, espelta e centeio. Quando esses cereais entram em contato com a água, por um período de 18 minutos, o processo de fermentação se inicia e o hametz é formado. É proibido. No nosso dia a dia encontramos hametz em bolos com farinha de trigo que passou mais de 18 minutos em contato com água, biscoitos em geral, sucrilhos e variados, pães em geral, massas como macarrão, esfirra, panqueca, pizza, lasanha, nhoque, escondidinho, que possuem pelo menos um dos 5 grãos, barras de cereais, que contêm principalmente aveia, centeio e trigo, bebidas alcoólicas, cerveja, que contém malte, germinação da cevada, mas pode ser também de trigo e centeio, o whisky, que é a fermentação da cevada, vinho de cevada, achocolatados como Toddy, Todinho, contém mais porcentagem de açúcar que refrigerantes, Ovomaltine, que contém extrato de malte, Nesquik, que tem farinha de trigo e cevada, Nescau e Alpino. Na embalagem é dito pode conter trigo, aveia e cevada. Papinhas de bebê, que contém pelo menos um dos 5 cereais. Os medicamentos de consumo oral, como as pastilhas, os xaropes, sacarina, etc., não se podem ingerir até estar confiantes de que não possuem nenhum ingrediente hametz, devido a que na confecção de muitos deles, em especial as pastilhas, usa-se amido de trigo como solidificador. Em caso de gravidade, obviamente, pode-se tomar qualquer medicamento. Nesses casos, recomenda-se consultar o rabino. Ração para animais, que contém pelo menos um dos 5 cereais. Fermento biológico ou químico, é necessário analisar a composição. Isso segundo está Mishnah Pesachim, capítulo 2, versículo 5, pessoal. Então, esse vídeo está ficando um pouco longo, vou terminar a primeira parte dessa série. Lembrando que o próximo dia 15 se inicia a Pessah. Eu acho que muitos que queiram guardar essa festa como se deve, vai se interessar por essa série no canal. E por isso eu estou gravando. Estou gravando aqui, vou trazer tudo para vocês aqui da melhor forma possível. Vou separar esse vídeo em capítulos para que não fique vídeos muito longos e que para que vocês se edifiquem e comecem a entender a importância de se guardar as festas do Altíssimo, porque no decorrer dos séculos as festas do Altíssimo foram substituídas por festas totalmente
pagãs. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Em breve voltarei com a parte 2 desse estudo, certo? E cuidem, analisem cada palavra, analisem todas as indicações que eu estou trazendo nesses estudos. Busquem por vocês mesmos também, ok? Vocês que estejam assistindo ou ouvindo esses estudos, ok, pessoal? Vou ficando por aqui esse primeiro vídeo. Que o Altíssimo Yahweh Tsevaot abençoe a cada um de vocês e aos seus respectivos lares, suas respectivas famílias, e que a luz do Mashiach, Yahushua HaMashiach, continue lhes dando norte, discernimento e entendimento das separadas escrituras. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.